Teremos agora o segundo painel, cujo tema é Caracterização da insalubridade no trabalho rural, exposição ao calor e às radiações a céu aberto. Compondo a nossa mesa de trabalhos, anunciamos as presenças do Dr. Paulo Alves Maia, Dr. José Manuel Osvaldo Gana Soto e o excelentíssimo desembargador, Dr. João Batista Martins César. Para coordenar os trabalhos e assumindo a palavra, Dr. Vladimir Flávio Bonora. Cumprimento na pessoa do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, eminente desembargador, Dr. Flávio Alegrete de Campos Cooper. Eu cumprimento, tenho a satisfação de cumprimentar todos os estudantes, todos os estagiários, professores, empregados, empregadores, servidores, juízes, desembargadores e outras tantas autoridades aqui presentes. Boa tarde a todos. É uma alegria, uma honra, uma satisfação imensa estar participando e colaborando com a organização deste grandioso evento. Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural já é uma tradição entre os atores do direito. É, na verdade, uma grande festa para a comunidade jurídica trabalhista. Todos os temas abordados em todos os congressos, desde 1993, sempre suscitaram inúmeros debates. São temas instigantes, temas que estão na agenda, na pauta de todos os estudiosos do direito. Quem gosta de direito do trabalho, certamente encontrará um tema instigante, um tema que motiva a pensar, que motiva a debater, quando comparece a um evento desta grandeza, um evento específico para um dos ramos, diga-se, um dos mais importantes ramos do direito. Tenho certeza, então, senhores, não tenho a menor dúvida de que todos, indistintamente, apreciarão esse painel. Ele agradará a todos. O tema a ser debatido pelos expositores que se encontram ao meu lado não é diferente. É um tema que tem suscitado, por parte dos estudiosos do direito, aqueles que contribuem para a construção da jurisprudência, inúmeros debates. Eu diria, inclusive, debates muitas vezes acalorados, diria debates todos muito qualificados. O tema, a caracterização da insalubridade no trabalho rural por conta da exposição ao calor e às radiações a céu aberto, encontra argumentos por parte daqueles que defendem que o trabalho nas condições citadas caracteriza a insalubridade, argumentos relevantes, importantes, qualificados, como também há quem defenda o contrário e também com argumentos importantes, qualificados, legítimos. Então, asseguro, o painel promete muito e agradará a todos. Eu digo aos senhores que os currículos dos expositores são currículos extensos, muito substanciosos, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista acadêmico. E por essa razão, e com vistas a celerizar os trabalhos, para que possamos ouvir o maior tempo possível os expositores, as suas ideias, as suas impressões, é que peço vênia aos mesmos para resumi-los, não é? E possamos dar início aos trabalhos. Pela ordem que já foi pré-estabelecida, o primeiro a fazer a sua apresentação será o engenheiro mecânico Dr. Paulo Alves Maia, que se encontra à ponta da mesa. Dr. Paulo é engenheiro mecânico, formado pela Faculdade de Engenharia Mecânica de Campinas,
Unicamp, é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é especialista em Engenharia Mecânica na área térmica e fluidos pela Unicamp, é especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é doutor em Engenharia Civil pela FEC da Unicamp, atua há mais de 25 anos na área de saúde e segurança ocupacional da Fundacentro e, atualmente, coordena o projeto Sobrecarga Térmica da Fundacentro em Campinas, São Paulo. Eu penso que seria melhor, doutor Paulo, até para que nós não possamos, até para que não nos dispersamos, fazer a leitura de cada um dos currículos por ocasião das apresentações. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Bom, é uma honra estar aqui nesse congresso com pessoas tão de alto nível, né? E é um prazer também apresentar o nosso trabalho, né? A ideia é melhorar as condições do trabalhador brasileiro no campo. Essa é a nossa visão. E também facilitar com que as empresas tenham um parâmetro para suas decisões quanto às medidas de controle, quanto ao trabalhador exposto ao calor intenso. Então, isso para nós é um privilégio poder, num auditório tão grande, né, e de pessoas que fazem a consciência nacional, né, expor o nosso trabalho. Eu espero poder fazê-lo de maneira que compreendam a importância dele e o apoio, a ajuda que ele pode dar a empresas, a empregados, a melhorar as suas relações também e haver aquele tipo de alvo, né, de meta que todos nós esperamos, né? O trabalhador sair da sua casa, servir no seu trabalho, sair de lá não só com saúde, mas com alegria, né? E dizer que valeu a pena chegar à sua casa e encontrar a sua família da mesma maneira. De maneira nenhuma pensamos de outra forma, né? O motivo de estar aqui é servir o trabalhador brasileiro. A Fundacentro tem este alvo de servir com seus conhecimentos, não permitindo que a dignidade do trabalhador e seu corpo sejam alvos de doenças ou acidentes no trabalho. Esperamos fazer isso hoje. Vamos falar, então, sobre um tópico da insalubridade no trabalho rural, exposição ao calor. E vamos pensar nesse tema o monitoramento da exposição ao calor intenso em atividade a céu aberto, mas esse monitoramento feito com dados meteorológicos. O nosso trabalho só foi possível com um acordo de cooperação entre a Fundacentro e o Instituto Nacional de Meteorologia. Eles cedem os dados e nós temos o sistema. A ideia, então, é fazer uma ferramenta, um software, um sistema para desenvolver e disponibilizar gratuitamente e online um software que permite o monitoramento à distância da exposição ao calor intenso de trabalhadores que laboram a céu aberto. Então, como é feito hoje em dia? O perito vai ao local de trabalho do trabalhador, do reclamante, coloca os equipamentos lá e usam a tecnologia, retira alguns dados, faz um relatório e entrega, então, isso ao juiz, ou à empresa, ou a qualquer outra entidade de interesse. Agora, a nossa visão é que disponibilizar uma outra ferramenta, não para substituir, né, os parâmetros legal, o índice legal, mas pelo menos para que possa ser uma ferramenta que possa usar diariamente, melhor ainda, de hora em hora, para que se saiba se o trabalhador está numa condição insalubre ou não.
Nós vamos fazer esse monitoramento através do índice IBUTG, que é o índice legal brasileiro, que comparado com os limites de tolerância nos diz se o trabalhador então está exposto a uma condição insalubre ou não. Todavia, esse IBUTG, como eu disse, vai ser estimado de parâmetros meteorológicos e não mais medidos no campo. Bom, aqui está. Por que isso? O trabalhador, quando exerce a sua atividade, ela pode ser leve, moderada ou pesada, ele gera calor interno, principalmente quando trabalha em atividade pesada, o calor interno gerado por ele é muito grande, tendendo à subida da temperatura média do ser humano. Este calor interno gerado com o calor vindo da radiação direta do Sol, a radiação que é transferida para, ou refletida pelas nuvens no trabalhador, acrescenta também esse calor no corpo do trabalhador. O ganho da radiação difusa, então esse calor também entra no trabalhador. E também existe um ganho de calor através da radiação refletida do solo. Então nós temos parâmetros ambientais que geram calor interno no trabalhador e temos os parâmetros externos, internos e externos. Esse calor tende então a subir a temperatura interna do trabalhador, correto? Se essa temperatura sobe 1 grau, nós trabalhamos com 37 graus, se chega a 38, começa-se no trabalhador um processo de estresse térmico. Então, graças a Deus, ele fez um sistema termorregulador no ser humano que faz com que esse calor que ele recebe, cria, ele pode jogar para fora também. Então, existe a perda de calor por convecção, a perda de calor por radiação de onda longa, porque também nós temos uma temperatura e irradiamos para fora, e a perda por evaporação, que é o meio mais eficaz de se perder calor. Então, a entrada de calor e a saída de calor, ela precisa se manter num equilíbrio. Quando esse desequilíbrio, quando o desequilíbrio acontece, ocorre uma subida de temperatura nos núcleos do ser humano, de tal maneira que, ao chegar a um ponto, o sistema termorregulador falha. E aí começa a aparecer as doenças do calor. E a pior dela é a insolação, né? A insolação, ela ocorre quando o corpo torna-se incapaz de controlar a sua temperatura. Essa temperatura do corpo sobe rapidamente e o mecanismo de transpiração falha. O que acontece? A temperatura do corpo sobe rapidamente quando ele chega nesse ponto, sobe para 41, 42 graus, num tempo muito pequeno, 10 a 15 minutos. Daí se pode ver porque alguns trabalhadores que chegaram neste ponto morreram no trabalho ou antes de chegar ao hospital, né? Então, o choque térmico ou insolação pode causar morte ou invalidez permanente se o tratamento de emergência não for aplicado. Observa-se aí a falta de uma assistência de emergência ao trabalhador que está no verão trabalhando em atividade pesada. Então, o que faz as empresas e o que manda a legislação? Faça medição com esses aparelhos, essa árvore de termômetro, 3 termômetros, mede-se essas 3 temperaturas e faz um cálculo que tira-se o IBUTG para comparar com os limites de tolerância. Já passou o limite de tolerância, insalubre, não passou, permite-se o trabalho, pelo menos parcial. Também, esse é outro equipamento que é muito utilizado, né, o equipamento eletrônico, para substituir as árvores de termômetro. Isso é possível. Mas
Eu quero só ressaltar algumas coisas sobre a medição do IBUTG e os possíveis erros que são acarretados na medida. Ocorre erros no uso da árvore dos termômetros. Algumas pessoas leem uma coisa, outras leem outra nesses termômetros. A temperatura errada causa um índice errado. Montagem das árvores. Isso tem um método para montar essas árvores. Quando não se monta adequadamente, também surgem erros. Espera de hora da maior exposição para medição, porque é nesta hora, nesse tempo de 1 hora, 60 minutos, é que você tem que fazer a medição, no tempo em que a exigência, há mais calor. Precisa-se esperar o dia mais representativo da exposição. Qual será? Né? Qual será? Se você chegou num dia, você tem uma medida. Se você chegou no outro dia, você pode ter outra medida totalmente diferente. Espera-se pela estabilização do equipamento, de entre 20 e 15 minutos. Há muitas pessoas que, depois de 5 minutos, já estão medindo. É necessário, pelo menos, se você usa a árvore, fazer 6 leituras de 10 em 10 minutos para se calcular o IBUTG. Geralmente, isso também não ocorre. Geralmente, também é feito 1, 2 ou 3 medidas no máximo, quer dizer, em 3 horas no máximo, mas, na verdade, o que ocorre é uma medida só no campo, a maioria das vezes. Leva-se em consideração que aquela hora é a hora de maior calor e se coloca ali o aparelho e, certamente, se 1 ou 2 horas aparecer uma solicitação maior térmica, acontece também os erros no IBUTG. Fora isso, o custo do equipamento, um bom equipamento, o deslocamento do profissional especializado e treinado, e a necessidade desse profissional faz com que muitas pequenas empresas não tenham esse equipamento. E no campo, muito menos ainda, porque seriam necessários muitos outros equipamentos e profissionais. Então, o controle ou não é feito, ou feito com uma frequência muito pequena, que não dá certeza de estar resguardando a saúde do trabalhador. Então, nós elaboramos um outro sistema, não para substituir a lei, pelo menos por enquanto não, mas para colaborar com o monitoramento que a empresa tem que ter dos seus funcionários e salvaguardar a vida e o bem-estar dos trabalhadores. Então, nós fizemos um software que estima o IBUTG a partir de dados das estações meteorológicas. Quais são eles? O dia, a hora, a temperatura, a umidade, o ponto de orvalho, a pressão, o vento e a radiação. Bom, eu vou mostrar esse software para vocês. Nós pensamos num sistema em que nós não consigamos apenas o índice IBUTG em 1 hora no dia, como é feito. Nós pensamos num sistema em que fosse nos dado pelo menos 8 horas, 8 valores de IBUTG para cada hora do dia, para 365 dias no ano. E para cada hora também a possibilidade de ter as medidas de controle específicas para aquela condição, para aquela situação térmica. E também ter o regime, ok, obrigado, o regime trabalho-descanso estabelecido. Então, rapidamente, que eu não quero avançar a hora, o que o trabalhador, o sindicato, a empresa, o Ministério Público, os tribunais, os juízes
como podem acessar e para saber se as condições do trabalhador em relação à situação térmica do trabalhador é insalubre ou não, pelo menos uma forma estimativa. Ok. É só entrar no site da Fundacentro, www.fundacentro.gov.br. Escolha o link sobrecarga térmica e você agora já está dentro do software online. Aqui nessa primeira página você tem o histórico do software e o que ele pode gerar de resultados para você. Pode falar conosco nesse link, fale conosco, passando um e-mail sobre o que você achou, sobre os resultados que você teve. Você quer estimar, então aperte o link Estimar IBUTG. Você terá uma caixa de texto onde você põe um endereço e um mapa do Google. Aí fica muito simples. Se você tiver a latitude e longitude do lugar, do sítio, da fazenda, ótimo, você coloca ali separado por vírgula, latitude e longitude, ele irá certinho. Se você tem o endereço do Google daquele lugar, você põe, ele irá certinho para aquele lugar, sem você sair da sua cadeira, 200 quilômetros de você. Mas se você não souber nem endereço, porque na área rural é difícil saber o endereço, e o Google não dá, você simplesmente coloca o nome da cidade, por exemplo, você põe o nome da cidade e manda procurar. Quando você manda procurar, você terá já o apontador do mapa exatamente no centro da Araraquara. Mas se você não quer estimar o IBUTG no centro de Araraquara, você quer num lugar onde estão cortando cana, que você não tem um endereço. Escolha então nesse mapa um módulo satélite, não é? Como você está acostumado a usar o Google, né? Deixa eu ver se ele anda, né? Ok. E você terá uma visão de satélite da região. Até agora ele não passou, tudo bem. Então, você está no centro de Araraquara, mas você sabe que o ponto, por exemplo, você tomou a informação que essa área que você quer avaliar fica na entrada de Matão. Então, você simplesmente pega o apontador do mapa e leva para aquela região. Pronto. Você já está exatamente no lugar onde está plantando, ou cortando cana, ou laranja, ou limão, né? E você quer fazer a estimativa do IBUTG dos trabalhadores que estão naquele ponto. É claro que você pode, dando zoom, e você achar exatamente o lugar. Você conhece o mapa do Google, pronto. E você sabe que você pode pôr esse apontador, inclusive, em cima da sua casa. Então, quanto mais numa área gigante. Aqui não está mostrando a visão, o modo satélite, porque daria para você localizar aqui exatamente a fazenda, inclusive a casa do caseiro e coisa desse tipo. Mas vamos dizer que nós chegamos no nosso ponto de avaliação. 2 minutos você chega lá. Pronto, agora que você está lá na sua cadeira, no computador,
Os parâmetros de latitude, longitude e altitude daquele lugar exato que você apontou já está ali, marcado no mapa. Você só vai escolher o período. Você pode dizer, eu quero o período de 30 dias, cada vez que você acessa. Vamos fazer, então, uma avaliação do dia 1 ao dia 17, para a gente ser rápido. E você vai escolher a atividade. Que atividade? Atividade leve, pesada ou moderada. Vamos escolher cortador de cana, que é uma atividade pesada. Então, atividade pesada, cana, corte de cana. Quando você faz isso, você já pegou o metabolismo, o calor metabólico, e já jogou nas contas que vai fazer o software. E você, como o solo também reflete calor para o trabalhador, você tem que escolher a cobertura do solo. Olha, tem a plantação de cana, então a cobertura é cana. Então você abre e pode escolher cultura, cana. Pronto. Isso aqui você faz em 1 a 2 minutos. E depois é só apertar, estimar e BUTG, que vai aparecer um relatório para você. Nesses 16 dias, você vem aqui embaixo, são 16 dias, com que dados? O dia da avaliação, né, que é do dia 1 até o dia 16, poderia ser 30 dias, a hora de cada cálculo de BUTG, as estações meteorológicas que foram utilizadas para esse cálculo, nesse cálculo que eu fiz agora, daquele local lá perto de Matão, foram usados São Carlos, Ibitinga e Pradópolis. Os IBUTGs calculados, quando é menor que 25, não tem interesse esse valor em relação à sobrecarga térmica, então o trabalho pode ser contínuo, como você vê aí, né? Mas, por exemplo, nos dias que o IBUTG foi maior que 25, deixa eu ver se eu acho isso. Bom, só vocês acharem, às 13 horas, por exemplo, o IBUTG foi 25,5 graus. E você vai encontrar na frente, então, as medidas de controle que a empresa precisa ter para que o trabalhador não venha a ter o estresse térmico. Por exemplo, reduzir o tempo de exposição, uso de roupas leves, permeáveis e claras, uso de chapéu de proteção e pescoço, proteção solar, incentivo à reposição à vontade de água. Quando você tiver um IBUTG maior, como este último que você vê aí, 27 graus, vai aumentar o número de medidas de segurança, né, preventivas, para que o trabalhador tenha preservada a sua saúde. E a coluna do lado, você vê também o regime trabalho-descanso, que neste caso aqui é 30 minutos de trabalho e 30 minutos de descanso. Então, esse software, ele nos dá essa capacidade de não só saber o que aconteceu em uma hora específica que o técnico teve lá medindo, sendo essa hora representativa ou não da exposição do trabalhador. Ele substitui isso não por um dado, mas por 8 dados por dia. No mês são 30 vezes 8, e esse valor 12, que são 12 meses vezes isso. Ele te dá todos esses números de horas e dá para você ver um perfil de exposição do trabalhador em 5 a 10 minutos, caso você queira fazer do ano todo. Mas se quiser fazer do ano anterior também, há dados no sistema para que você faça isso. Não é? Então, essa é a nossa apresentação, é a apresentação do software. Dizer que, na substituição, ele é uma estimativa, ele não vale como parâmetro legal.
mas ele vale como um indício até em processos, né? Para ter ideia se a medida foi feita certa ou não, na hora certa, quer dizer, na hora mais quente ou não, né? E também se o dia anterior, o mês anterior, o ano anterior foi também tempos de exposição do trabalhador que possa lhe causar danos, ok? Acho que o meu tempo estourou, que era 15 minutos, peço desculpa, né? E estarei à disposição dos senhores, né, para perguntas, e também vou deixar o meu telefone e o meu e-mail para que, caso tenham alguma dúvida, ou caso tenham alguma dificuldade na aplicação do software, ou caso queiram até encaminhar dados para mim, você pode fazer isso através do próprio site, né? Ele permite esse melhoramento. Estamos em fase de conseguir dados para todo o Brasil. Esse software vale no estado de São Paulo, né? E esperamos que logo, assinando um termo aditivo com o INMET, nós possamos utilizar ele em todo o Brasil. E nós, na Fundacentro, pensamos em melhoria contínua, quer dizer, ele não é um software acabado. Ele, por enquanto, até ele está em teste, mas nós vamos melhorar, inclusive, a sua precisão, de tal maneira que os erros, acredito, encontrados nas medições que são feitas hoje por equipamentos, o nosso software seja algo um pouco mais confiável que isso. Não porque nos dê 365 dias de medição, 8 horas em cada dia, mas porque nós estamos eliminando da nossa estimativa todos os erros também que acontecem quando se faz a medição com o equipamento para medir IBUTG. Eu agradeço e fico à disposição. Muito obrigado, Dr. Paulo, as informações importantes. A tecnologia vindo para contribuir com o direito, né? Também.